Olá, começaremos agora a aula de resolução de questões que foram aplicadas pela banca IDECAM em concursos aí para o cargo de guarda municipal, tá? E aí a gente vai tratar das leis penais especiais, né? Aí que sempre são pedidas pela banca IDECAM. A gente vai tratar da lei número 11.346 de 2006, a lei de drogas. Também trataremos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei 9.605 de 98, que trata de crimes contra o meio ambiente, do Estatuto do Desarmamento, da Lei Maria da Penha, da Lei de Abuso de Autoridade. Todas são questões aplicadas pela banca IDECAM em concursos para o cargo de guarda municipal. E aí passamos diretamente para a aula de hoje com o primeiro assunto que a gente vai tratar aqui, que é a Lei 11.343, né? Que se trata da Lei de Drogas. Esse é o primeiro assunto que a gente vai tratar. Essa questão foi aplicada no ano de 2023, uma questão recente, para o cargo de Guarda Civil Municipal na cidade de São Caetano do Sul, né? Aqui no estado de São Paulo, e diz que Dione estudou, mas tem dúvidas acerca da autorização para plantio de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas e dos crimes, tudo nos termos da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas. Face ao exposto, marque a alternativa correta. E aí a gente vai para a primeira alternativa. A letra A diz que caso Dione venha importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar, a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cometerá crime, né, cuja pena prevista é de reclusão, né, é, é de reclusão de 5 a 15 anos e de pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então, para a gente ver se a alternativa A está correta, pessoal, aqui que traz essa afirmação, a gente vai diretamente à letra da lei de drogas, né, a lei número 11.343, para a gente ver o que diz a lei a respeito disso. E aqui no artigo 33, a gente tem que todas as situações elencadas, né? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, enfim, todas as possibilidades elencadas pela alternativa A, né, estão aqui descritas no artigo 33 e diz que nesses casos a pena será de reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então, está correta a afirmação que faz a letra A, né? A pena nessas hipóteses, né, destacadas, como está previsto pelo artigo 33, é de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Então, está correta a afirmação que faz a letra A. A gente já encontrou a alternativa correta para essa questão. E aí já marcamos a letra A como alternativa correta. Porém, a gente vai ver as demais alternativas, né, para identificar o que tem de errado em cada uma. E aqui a alternativa B diz que pode a União autorizar o plantio, a cultura e colheita de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas exclusivamente para fins medicinais ou científicos em local e prazos indeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, aqui eu vou destacar aqui para vocês que aqui diz que a União pode autorizar o plantio, né, em local e prazos indeterminados. Eu vou destacar essa parte, que é o que vai tornar a alternativa incorreta, né? E para verificarmos diretamente na letra da lei, a gente vai ao artigo 2º, né, lá no parágrafo único, onde é explicado sobre essa situação. E aqui passamos diretamente para a letra da lei 11.343, aqui no site do Planalto.
E aqui o parágrafo único do artigo 2º diz que pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazos determinados, mediante fiscalização respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, a União pode autorizar o plantio para fins medicinais, né, mas em local e prazos predeterminados, né, e não indeterminados, como diz a alternativa, e, portanto, a alternativa está incorreta. São locais e prazos aí predeterminados, né? Portanto, a gente elimina a letra B. A letra C dizia o seguinte, que caso Dione venha a conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, cometerá crime cuja a pena é detenção de 6 meses a 3 anos, além de apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. E para verificarmos a alternativa C, a gente vai diretamente na letra da lei, né, novamente, agora no artigo 39. O artigo 39 diz que conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, né, terá aí a pena de detenção, né, de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, né, e a cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Então, pessoal, a cassação, né, nesse caso aqui, onde o personagem, né, da questão, o Johnny, venha, né, a conduzir a embarcação ou aeronave após o uso de drogas, a Lei nº 11.343 diz que ele comete um crime, né, e a cassação da habilitação, né, será pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. E a alternativa, ela diz que será pelo dobro do prazo, né, que a cassação da habilitação será pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e por isso está incorreta, tá? A cassação da habilitação, né, será pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e não pelo dobro do prazo, né, como diz aqui a alternativa. E aqui eu vou, pelo dobro do prazo, eu vou destacar por que a alternativa está errada, né? Que diz que a cassação da habilitação será pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade aplicada, quando na verdade é pelo mesmo prazo. A letra D dizia que caso Johnny seja indiciado ou acusado e venha colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, né, e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um terço a 3/3. E aqui eu destaco essa parte final, que fala que a pena será reduzida de 1/3 a 3/3. E a gente vai diretamente à letra da lei e a gente vai conferir. Agora, diretamente na letra da lei, agora no artigo 41 da Lei de Drogas, diz que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3, né? Então, no caso aqui onde o Johnny colabore com a investigação, né, na identificação dos demais partícipes do crime e na recuperação do produto do crime, a condenação do Johnny terá pena reduzida de 1/3 a 2/3 e não de 1/3 a 3/3, como diz a alternativa. E, portanto, a alternativa D está incorreta. Então, a gente volta e aqui a gente vê o erro, né?
A alternativa D diz que a pena será reduzida de 1/3 a 3/3, na verdade é de 1/3 a 2/3 e, portanto, a alternativa está incorreta. Resolvemos essa questão número 1, passamos agora para a questão número 2, que é também uma questão da Banca IDECAM, aplicada no ano de 2017 para a Prefeitura de Tenente Ananias, aí no estado do Rio Grande do Norte, para o cargo de guarda municipal. E aí a questão diz que assinale a alternativa que não está de acordo com a Lei Federal número 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente vai procurar, dentre as alternativas, aquela que não está de acordo com o ECA. E aí, a letra A diz que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Para resolvermos a essa questão, a gente vai diretamente à letra da lei, né, para a gente verificar essa alternativa. E aqui, diretamente na letra da lei do ECA, a gente tem que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então está correto, né? A afirmação que faz a letra A é considerado ato infracional. Tudo que é considerado para uma pessoa maior de idade, considerado como crime ou contravenção penal, para um menor de idade é considerado ato infracional aí para o adolescente. Portanto, a gente elimina essa alternativa A porque a gente está procurando aquilo que está em desacordo com o ECA. E a alternativa A traz uma afirmação correta. A letra B diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas no ECA. Para verificarmos, pessoal, a gente vai novamente à letra da lei, agora no artigo 104, que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas nesta lei. Então, está correta a afirmação, né? Os adolescentes aí, os menores de 18 anos, são penalmente inimputáveis e são sujeitos às medidas previstas no ECA e não no Código Penal, e, portanto, está errada a afirmação. Quer dizer, está de acordo com o ECA, né? Porém, a alternativa que a gente está procurando é aquilo que está em desacordo com o ECA, aquilo que não está de acordo com o ECA. E, portanto, a gente elimina a alternativa B. A alternativa C diz que para análise da prática de ato infracional para os efeitos do ECA deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato, do resultado do ato infracional. E aí a gente volta novamente ao artigo 104, né, agora no parágrafo único, diz que para os efeitos desta lei deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato. Ou seja, se um menor de idade pratica um ato infracional e os resultados desse ato surgem depois que ele já atingiu a maioridade, é considerada a idade que a pessoa tinha na data que ocorreram os fatos. Né? Então, a essa pessoa serão aplicadas as medidas previstas no ECA e não as medidas do Código Penal, né? Porque deve ser considerada a idade que o adolescente tinha na data do fato, ao invés da data, né, do resultado daquele ato infracional que o adolescente cometeu. E por isso, pessoal, a alternativa faz uma afirmação que está em desacordo com o ECA, né? E é essa alternativa que a gente está procurando. Deve ser considerada, né? Então, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato e não a data do resultado do ato infracional. A alternativa está em desacordo com o que diz o ECA e por isso é essa que a gente está procurando. A gente marca a alternativa C como alternativa correta. E aí, por fim, a gente tem a letra D, que diz que a apreensão de qualquer adolescente ou local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, é isso mesmo, né? A gente vai ver aqui no artigo 107 do ECA, a gente retorna à letra da lei, e agora no artigo 107 diz que a apreensão de qualquer adolescente ou local onde ele se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Então, está correta, né? Assim que o adolescente for apreendido
a autoridade judiciária deve ser comunicada e também a família daquele adolescente, né, ou a pessoa que o adolescente indicar. E a palavra incontinente, né, contida aí na alternativa, quer dizer de modo imediato, de caráter urgente, que a autoridade judiciária deve ser comunicada de modo imediato, da mesma maneira que a família daquele adolescente ou a pessoa que ele indicar deve ser comunicada sobre a sua apreensão. E aí está correta e a gente estava procurando a alternativa que estava incorreta, portanto, a alternativa que a gente estava procurando para essa questão é a mesma letra C. A questão número 3 é uma questão aplicada pela IDECAN no ano de 2017 para o cargo de guarda municipal. Diz que estabelece lei federal número 8.069 de 90, então a gente está tratando aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente mais uma vez, que no caso da prática do ato infracional por adolescente, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de, e aqui uma quantidade de dias. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. E aí deve ser por 15 dias, letra B por 30 dias, letra C 45 dias e letra D 60 dias. Então, nesse caso, a questão, ela diz que a internação do adolescente que cometeu o ato infracional, né, antes da sentença, deve ser no máximo de uma determinada quantidade de dias. Para a gente saber qual é essa quantidade de dias, né, o prazo máximo que o adolescente pode ficar internado antes da sentença, né, para a gente saber qual é esse prazo, a gente vai diretamente ao artigo 108 do ECA. E aqui, diretamente na letra da lei do ECA, diz que a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Portanto, a internação do adolescente que cometeu aí no caso da prática de ato infracional, o prazo máximo que ele pode ficar internado antes que a sentença seja dada é o prazo máximo aí de 45 dias. Então, o que completa a questão é a letra C. A questão número 4 é uma questão aplicada para a Prefeitura de São Caetano do Sul para o cargo de Guarda Civil Municipal pela IDECAN no ano de 2023. O enunciado da questão diz que acerca dos crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação ou omissão previstos na Lei nº 8.069 de 90, sem prejuízo do disposto na legislação penal, marque a alternativa correta. E aí a letra A diz que os crimes cometidos contra a criança e o adolescente, dependendo da pena prevista, se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de 9 de 95. Para verificarmos, a gente vai até o artigo 226 e depois eu vou explicar o que é essa Lei 9.099 de 95. E aqui a gente volta ao ECA, né? Aqui no parágrafo 1º do artigo 226, diz que aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 95. Então, a Lei 9.099 de 95 é a lei que trata dos juizados especiais, né, que vai tratar aí de infrações penais de menor potencial ofensivo, onde o réu faz um acordo e cumpre a sua pena com o pagamento de multa, prestação de serviços à comunidade, por exemplo. Este tipo de pena, prevista na Lei nº 9.099 de 95, não se aplica, né, aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente. Então a alternativa, pessoal, está errada, porque a alternativa diz que se aplica, né, as sanções previstas na Lei nº 9.099 de 95. E, portanto, não se aplica, tá, aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, não se aplica os previstos aí na Lei nº 9.099 de 95 e, portanto, a gente elimina a letra A. A letra B diz que privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão, sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, é crime cuja pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Então a gente vai no artigo 230, né, para ver aqui,
para verificar essa afirmação que faz a letra B. E aqui na letra da lei, a gente tem aqui o artigo 230, que diz que privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, no caso de privar a criança ou adolescente de sua liberdade, né, como em toda a situação elencada aqui pela alternativa B, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e não de 3 meses a 2 anos, como diz a alternativa. Portanto, a alternativa está incorreta, tá? A pena será de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Aí, no caso de privar a criança ou adolescente de sua liberdade, né? Aí, fazendo uma apreensão ilegal, né? Nesse caso, sem ordem judicial, né? Inexistindo flagrante também. E a pena, a alternativa diz que será de detenção de 3 meses a 2 anos, só que a letra da lei diz que essa pena será de 6 meses a 2 anos, e por a pena estar incorreta, né? A gente elimina a alternativa B também, por conta da pena. Aqui a pena de detenção foi o que tornou o valor da pena estar incorreto, né? O prazo da pena está incorreto. E aí a gente marca por que a alternativa está incorreta. A letra C diz que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, é crime cuja pena é reclusão de 4 a 8 anos e multa. Vamos lá diretamente na letra da lei, onde a gente vai ver essa afirmação. Agora a gente vai aqui no artigo 241 do ECA, 241A, que diz que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia ou pornográfica, né, envolvendo criança ou adolescente, terá uma pena de 3 meses, de 3 a 6 anos e multa. Então, a pena nesse caso, né, previsto aí pela alternativa C, é de reclusão de 3 a 6 anos e multa, portanto a alternativa está incorreta, né, porque diz que é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, quando na verdade é de 3 a 6 anos e multa, como a gente está vendo aqui na pena para esse caso previsto na alternativa C. E aqui por conta da pena, né, do prazo da pena está incorreto, a alternativa se torna incorreta. E aí sobrou apenas a letra D, né, que é a alternativa, que consequentemente é a alternativa correta, que diz que deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança e adolescente, tão logo tenha cometido, tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, é crime cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos ao artigo 234 da lei, pessoal, a gente volta ao ECA, agora a gente vai tratar aqui do artigo 234, e a letra da lei do ECA diz que deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da apreensão, terá uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, é isso mesmo que está dizendo a alternativa D, né? Está correta, inclusive, em relação à pena, né, que diz aqui que a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, e a alternativa diz que assim que a autoridade competente tenha conhecimento que a apreensão de um adolescente é ilegal e não ordenar a imediata liberação do adolescente, esta pessoa comete um crime cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, conforme disposto no artigo 234 do ECA, e portanto a alternativa D é a alternativa correta para a questão número 4. Então, a alternativa correta é a letra D. Passamos para a questão número 5, a questão também da Banca IDECAM, aplicada aí para a mesma prova, né, e da Prefeitura de São Caetano do Sul, para a Guarda Civil Municipal.
no ano de 2023. Diz que Paulo, né, mora no interior do estado da Paraíba e gosta de plantar, pescar, caçar, criar pássaros. Contudo, não conhece, mas é sabedor que foram criadas regras de proteção ao meio ambiente estabelecidas na lei. E aqui eu destaco a lei, né, que é a lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dentre outras providências. Face ao exposto, assinale a alternativa correta. E aí vamos às alternativas. Letra A. Caso Paulo venha matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, cometerá crime cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, para a gente verificar o que fala a lei quanto a essa situação trazida pela letra A, a gente vai diretamente ao artigo 29, né, da Lei número 9.605 de 12 de fevereiro de 88, né, que fala aí sobre as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, né, que traz aí as sanções penais. E aí a gente vai diretamente à letra da lei. E antes de passarmos, eu só vou fazer uma correção aqui sobre a questão, né, o enunciado da questão que veio com erro aqui de ortografia. E aqui a alternativa A traz uma situação e a gente foi até a lei número 9.605, né, que diz que matar, aqui no artigo 29 da lei número 9.605, na parte que fala dos crimes contra a fauna, o artigo 29 diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, terá uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, e a alternativa diz que é de 6 meses a 2 anos e multa. E por conta do prazo da pena estar errado, a alternativa se torna incorreta, né? Diz que é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, quando o artigo 29, né, diz que a pena é de 6 meses a 1 ano e multa. E, portanto, pelo valor da pena está incorreto, pelo prazo da pena está incorreto, a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz que, caso Paulo venha a provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática, existem rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, cometerá crime cuja pena é de detenção de 2 a 3 anos ou multa ou ambas cumulativamente. Para verificarmos essa hipótese aqui descrita, essa conduta de Paulo, a gente volta à lei número 9.605, só que agora a gente vai no artigo 33, que diz que provocar pela emissão de efluentes, o carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas ou águas jurisdicionais brasileiras, a pena será de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Portanto, a pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, né, ou ambas cumulativamente, e não de 2 a 3 anos, né, como diz a alternativa. Então, por conta do prazo da pena, né, está errada a alternativa, porque o valor, a pena será de detenção de 1 a 3 anos ou multa. A alternativa diz que a pena será de detenção de 2 a 3 anos ou multa. E aqui, por conta desse valor da pena, a alternativa B está incorreta. A alternativa C diz que caso Paulo venha a exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto,
sem a autorização da autoridade ambiental competente, cometerá crime cuja pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para verificarmos, vamos até o artigo 30 da lei, né? Que diz que exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto sem autorização da autoridade ambiental competente é crime e a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Portanto, está correta a letra C, né? No caso de Paulo exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, né? Sem autorização, cometerá crime previsto na Lei nº 9.605 e a pena nesse caso é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Corretamente com o que está disposto na letra C, a letra C está correta. A gente já marca a letra C como alternativa correta para essa questão número 5. Vamos ver o que dizia a letra D. A letra D diz que caso Paulo venha pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente, cometerá crime cuja pena é de detenção de 1 a 4 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Vamos lá no artigo 34 agora, da Lei nº 9.605, que diz que pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente terá uma pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Portanto, a pena nesse caso, né, é de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, e não de 1 a 4 anos, como diz a alternativa, né? E aí, por conta também do prazo da pena, é que a alternativa se torna incorreta. Portanto, a alternativa correta para essa questão é mesmo a letra C de casa, que traz a pena correta para o caso elencado. Passamos para a questão número 6, uma questão da banca IDECAN e aplicada para a mesma prova de São Caetano do Sul para o cargo de Guarda Civil Municipal no ano de 2023. E aqui então a gente vai tratar do Estatuto do Desarmamento, né? Que é a Lei nº 10.826 de 2003. E aqui eu vou destacar que a gente está tratando do Estatuto do Desarmamento. A questão diz que Eudes pretende comprar uma arma de fogo, mas tem dúvidas quanto ao registro, posse e comercialização e sobre os crimes decorrentes. Face ao exposto, marque a alternativa correta quanto aos temas em dúvida por parte de Eudes nos termos da Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003. A letra A diz que é o comando do Exército, né? O comando do Exército expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Para verificarmos, pessoal, vamos até o artigo 4º aqui no parágrafo 1º, né? Aqui do Estatuto do Desarmamento, a Lei nº 10.826, que diz que o SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos em nome do requerente para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização. Então, o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, que vai expedir a autorização de compra de arma de fogo após atendido uma série de requisitos. Então, é o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, e não o Comando do Exército, como diz a alternativa. A alternativa diz que é o Comando do Exército que expedirá, e na verdade é o SINARME, né? E, portanto, a alternativa está incorreta. Tem uma aula, pessoal, aliás, tem uma aula aqui no canal que é só de resolução de questões do Estatuto do Desarmamento, onde a gente entra mais a fundo em vários assuntos aí da Lei nº 10.826. Tem uma aula só sobre o ECA, né? Resolvendo aí questões do ECA. Então, dá uma procurada aí no canal para você se familiarizar aí com os termos, né? O SINARME, o Sistema Nacional de Armas, quais são as atribuições do Comando do Exército. Tem aqui uma aula só sobre o Estatuto do Desarmamento aqui no canal, tá? Dando continuidade, diz que para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender a alguns requisitos, dentre os quais a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Para verificarmos, a gente vai no artigo 4º, né, lá no inciso 2, que a gente vai ver aqui. E aqui no artigo 4º diz que para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a atividade, além de declarar a efetiva necessidade, também deve atender os seguintes requisitos. E aqui está: apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Então, para adquirir uma arma de fogo, o interessado deverá declarar a efetiva necessidade e, além disso, deve apresentar aí um documento comprovando a sua ocupação, né, uma ocupação lícita e uma residência certa. Então, está correta a afirmação que faz a letra B. É isso mesmo que diz a lei. A gente já encontrou a alternativa correta. E aí vamos ver onde estava o erro das demais alternativas, né, para treinar bastante aqui o Estatuto do Desarmamento. E a letra C diz que o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do Comando do Exército. Para verificarmos essa alternativa, a gente vai lá no artigo 5º, né, da Lei nº 10.826, e aqui no artigo 5º a gente vai até o parágrafo 1º, que diz que o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARM. Então, o certificado de registro de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal e será precedido de autorização do SINARM, e não do Comando do Exército, como diz a alternativa, né? Então, registro de arma de fogo expedido pela Polícia Federal, precedido de autorização do Sistema Nacional de Armas, tá? Então, está errada a afirmação que diz que será expedido pela Polícia Federal, né? Até aí está certo, mas aqui diz que é precedido de autorização do Comando do Exército, e por isso se torna errada, porque é precedido de autorização do SINARM, né? O Sistema Nacional de Armas. A letra D diz que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência do SINARM e somente será concedida após a autorização da Polícia Federal. Então, na verdade, a gente vai ler lá no artigo 10, aqui diretamente na letra da lei, né? A gente está diretamente na Lei 10.826, que diz que a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARM. Então, na verdade, a alternativa inverteu a ordem, né? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido é de competência da Polícia Federal e precedido da autorização do SINARM. E por inverter essa ordem, a alternativa está incorreta, tá? Então, a alternativa D inverteu a ordem, né? E por isso está incorreta. A alternativa correta para a questão número 6 é a mesma letra B. A questão número 7, também da EDECAM e para a mesma prova da Prefeitura de São Caetano do Sul para o cargo de Guarda Civil Municipal, diz que Pedro saiu de uma festa com a sua namorada, Elvira, viviam juntos e no caminho se desentendeu, passando a chamá-la de prostituta, terminando por agredi-la com um tapa, causando-lhe lesão corporal comprovada através do competente exame do corpo de delito. E aí, considerando essa situação hipotética e nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha e as suas alterações, marca a alternativa que está correta. Então, a gente está tratando aqui da Lei nº 11.340, né? Que se trata da Lei Maria da Penha. E aí o enunciado traz uma situação, né, onde Pedro agrediu Elvira e proferiu algumas palavras, e aí as alternativas vão tratar a respeito desse enunciado. A alternativa A diz que a forma de violência doméstica praticada por Pedro e sofrida por Elvira foi a violência física conforme a Lei Maria da Penha.
Então, nesse caso, Elvira não sofreu apenas violência física, né? Mas também violência moral, como a gente vai ver aqui a definição, diretamente na letra da Lei Maria da Penha, tá? E aqui diretamente na Lei Maria da Penha, na Lei número 11.340, a gente tem que são formas de violência, né, no artigo 7º, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. E aqui no inciso 5 a gente tem a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, nesse caso aí, além de cometido a violência física, Pedro também cometeu contra Elvira a violência moral, né? E aí a alternativa se torna incorreta por conta disso, que não foi só a violência física, né? Mas também a violência moral. A letra B diz que Elvira tem direito ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino, previamente classificados. Para resolvermos essa questão, a gente vai ao artigo 10A, né, da letra da Lei Maria da Penha. E aqui na letra da lei diz que é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino e previamente capacitados. Então, a mulher vítima de violência tem direito sim de receber preferencialmente o atendimento policial feminino, porém não é exclusivamente o atendimento policial feminino, como diz a questão, e sim preferencialmente. E por conta disso a alternativa está errada, tá? Não é exclusivamente, como diz aqui a alternativa. Ela também pode receber ali um atendimento policial masculino, né? Porém, do sexo masculino, porém, preferencialmente, essa mulher deve receber o atendimento por uma policial do sexo feminino. Porém, preferencialmente, não exclusivamente. E, portanto, a alternativa está errada. Letra C diz que deverá, né, o juiz, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar e ouvir a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento. E a gente vai ao artigo 23, né, lá no inciso 1 da Lei Maria da Penha, para verificar essa afirmação. Aqui passamos diretamente para a letra da lei, que diz que poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, e aqui o inciso 1, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Então, aqui mais uma vez, a alternativa se torna incorreta por conta da palavra usada, né? A lei diz que poderá o juiz encaminhar a ofendida, né, a vítima de violência e seus dependentes a um programa oficial, né, ou comunitário de proteção e de atendimento. E não deverá, né? A alternativa diz que deverá. Deverá. E por conta dessa palavra, né, dessa afirmação, a alternativa se torna incorreta, porque a lei diz que poderá o juiz encaminhar a vítima de violência a um programa de proteção, né? Porém, a alternativa diz que deverá e, portanto, está incorreta. E aí sobrou a letra D, que diz que o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor Pedro o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com Elvira. Para verificarmos, vamos até o artigo 22 da Lei Maria da Penha, né? E aqui diz que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. E aqui o inciso 2, o afastamento do lar, né? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então está correta a afirmação, né? No caso de constatada a prática de violência contra a mulher, o juiz poderá de imediato adotar como medida protetiva de urgência o afastamento do agressor do local de convivência, né, com a vítima de violência, e por isso está correta a afirmação que faz a letra D. Então chegamos na resposta da questão número 7. Letra D de dado.
E aí passamos para a última questão da aula de hoje, que é uma questão também aplicada pela EDECAN, né, aí para a Prefeitura de Fortaleza, no ano de 2023, para o cargo de guarda municipal. E aqui a gente vai tratar da lei número 13.869, né, que é a lei de abuso de autoridade. E aí diz que a lei número 13.869 de 2019 definiu os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, né, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. E aí diz que caso o agente seja reincidente na prática de crime previsto na referida lei, é possível que ele seja inabilitado, né, para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de letra A, até 30 anos, letra B, de 1 a 5 anos, letra C, de 3 a 15 anos e a letra D, de 4 a 20 anos. Então, nessa questão, a gente está tratando, pessoal, da lei de abuso de autoridade, né, onde o agente é reincidente específico, né, específico em um crime de abuso de autoridade. E aí, nesse caso, ele é inabilitado, né, do exercício de cargo devido à sua reincidência em algum crime específico de abuso de autoridade. E a lei quer saber, né, a alternativa quer saber por quanto tempo dura essa inabilitação do agente que cometeu o crime de abuso de autoridade. Para resolvermos, né, vamos até o artigo 4º, lá no inciso 2 da lei número 13.869, para vermos quanto tempo vai durar esse período de inabilitação, que aí vai ser inabilitado do exercício do cargo, né, mandato ou função pública. Ele é reincidente específico no crime de abuso de autoridade, aí ele vai sofrer uma inabilitação, né? E essa inabilitação, a alternativa quer saber por quanto tempo dura, conforme a lei de abuso de autoridade. E aqui, diretamente na letra da lei, a gente tem que são efeitos da condenação, e aí o inciso 2 fala da inabilitação, né, para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Portanto, o período de inabilitação de um agente do exercício, né, de um agente no exercício do seu cargo, né, em um caso de reincidência em um crime específico de abuso de autoridade, o período de inabilitação é de 1 a 5 anos e, portanto, a alternativa correta para a nossa questão é a letra B. O período de inabilitação, nesse caso que trouxe a questão número 8, é de 1 a 5 anos, a alternativa correta é a letra B. Portanto, terminamos aqui a aula de resolução de questões, né, da Banca IDECAN, questões que são cobradas frequentemente em concursos aí para o cargo de guarda municipal, ali na parte dos conhecimentos mais específicos, né. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se essa aula lhe ajudou na sua preparação, eu peço que deixe seu gostei, se inscreva no canal, né, para sempre receber vídeos como este e até uma próxima aula.